Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Olá, o programa Oportunidades está começando e hoje nós vamos falar sobre um tema que para algumas pessoas é muito difícil, para outras é muito fácil. Às vezes não existe meio termo. É a comunicação entre adultos e adolescentes, entre pais, filhos, professores, alunos. Você convive com adolescentes? Os segredos da comunicação eficaz entre adultos e adolescentes é o que você vai ver agora com as nossas convidadas. A gente vai saber como funciona essa comunicação com mais eficácia. Eu quero apresentar primeiro aqui a Luísa Lopes. Luísa Lopes, ela é pedagoga, Master Trainer em PNL, Programação Neurolinguística, também diretora, fundadora do INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal aqui em Vitória. Tudo bem mais uma vez com a gente? É um prazer enorme estar aqui com você, Guilherme, nesse programa que eu gosto tanto e falando de um tema apaixonante, que é a comunicação, né? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença hoje aqui, Luísa. Eu apresento também a Eliana Comério. Eliana também é pedagoga, Master Trainer em PNL e também diretora e fundadora da Ágape, um Instituto de Desenvolvimento Humano, lá em Colatina, no noroeste do estado, né? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, muito honrada de estar aqui com você, né, acompanhada da minha amiga Luísa Lopes, para falar um pouquinho para os seus telespectadores. Que bom, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada. Vamos aprender muito. Telespectador, se prepare aí, aproveite bastante o programa de hoje, que vocês vão aprender muito com duas especialistas em desenvolvimento humano, sobre a comunicação eficaz entre adultos e adolescentes. O programa Oportunidades está começando. Muito obrigado pela presença de vocês aqui para falar sobre este assunto que eu acho muito interessante, né? A comunicação entre adultos e adolescentes. A primeira pergunta que eu faço é por que algumas pessoas têm dificuldades, sentem uma maior barreira para falar, para conversar com um adolescente, os adultos e adolescentes. Luísa, por favor. Então, eu acredito que a comunicação ela não é só com adolescentes que ela não se torna fácil. Ela não é fácil, às vezes, em qualquer universo onde as pessoas não têm uma relação de confiança com o outro. Eu acredito que às vezes a coisa fica menos fácil, né? PNL, em vez de falar difícil, a gente fala menos fácil para ver se facilita um pouco. É quando não existe um vínculo afetivo. Uhum. Por exemplo, quando o pai tem mais dificuldade com o filho, provavelmente já não está havendo uma sintonia, sabe? Já está havendo, às vezes, muita discussão, muita crítica. Então, antes mesmo da gente falar, é interessante pensar nesse vínculo afetivo. Como criar uma sintonia com o filho. Para quê? Para que possa haver um terreno que seja fecundo, um terreno propício para comunicação acontecer. Uhum. Nós não podemos só, eu vou falar tal coisa, sem se preocupar quem é que está do outro lado, como é que essa pessoa está. Sem contar que o adolescente ele está passando por um processo muito diferente, é muita química, é muita insegurança, é muita coisa mudando no seu corpo. E aí eu acredito que é isso, sabe? Primeiro, vamos conhecer um pouquinho e respeitar a natureza e o momento dele. Vamos construir primeiro uma ponte, um vínculo afetivo para que eu possa ter a liberdade de falar. Porque senão ele simplesmente não vai me ouvir. E lembrar uma coisa que a PNL nos ensina é que comunicação é resultado. Ou seja, eu sei se eu me comuniquei bem ou não é pelo resultado que está lá no outro. Ou seja, a responsabilidade é de quem está falando. Então, cabe a nós, adultos, nos preparar melhor, nos conhecer melhor, cuidar do nosso estado emocional, para a gente não projetar no outro uma situação que é minha. A comunicação não é o que se fala, na verdade, é o que se compreende, principalmente. É que o outro entende. Então, a gente não pergunta assim, você entendeu? A gente pergunta, será que eu fui clara? Porque o outro é que tem que dar nota no que eu estou emitindo, no que eu estou falando. Então, eu acredito que é isso. A partir do momento que a gente começa a se conhecer melhor e conhecer mais a pessoa, nós vamos falar de uma forma que ajuda o outro a digerir com mais facilidade. É certo. Eliana, a sua visão também sobre essa minha pergunta aí, né? Por que algumas pessoas têm essa dificuldade? Como a Luísa falou sobre essa questão de se conhecer, porque às vezes a pessoa se enrola com a comunicação porque ela não parou para olhar como que ela está.
será que é o momento de falar com meu filho daquele jeito? Às vezes eu chego em casa com alguma questão que não foi resolvida no meu trabalho, e aí eu preciso, será que é a hora certa, o jeito certo? E sempre, se eu quero ter uma boa comunicação, eu cuido da relação. Primeiro a relação, primeiro esse cuidado com o outro, para depois eu ver como que eu vou estabelecer essa comunicação de uma forma mais eficaz. Então, assim, a comunicação com você, como que você está falando? Será que eu estou colocando coisa minha também nisso? Será que eu estou lidando com algo também que é só meu ou também que eu estou interferindo com uma visão? E você acha também que não só essa observação de como eu estou, e esse é o momento certo, né? Mas observar também como ele está, como o outro está. Vai que ele está com raiva de alguma coisa, irritado por alguma coisa, aquele não é o momento também? Não. Se o jovem passou por uma situação, de repente de aborrecimento, seja na escola, seja com um colega ou em casa mesmo, talvez não é o melhor momento falar naquela hora e resolver falar, dar sermões, de saber que agora como que você tem que fazer, como tem que ser feito. Não. Respeita. Assim como nós precisamos do nosso momento, ele também precisa disso. E é assim que o jovem vai sentir-se respeitado, como um ser humano em formação. Vocês falaram de duas palavras aí que eu estou gravando aqui, confiança e respeito. Né? A comunicação, não só adulto e adolescente, mas a comunicação em geral entre as pessoas tem que ter confiança e respeito. E também a valorização. Vocês pensam assim, valorizar o que o outro está dizendo? Sim. O que o outro pensa, o que o outro sente? Sim, eu acredito que a gente só consiga fazer isso se a gente desenvolver uma coisa chamada acuidade de percepção. O não verbal do outro, a respiração do outro, ela está se comunicando o tempo todo. Então, quando eu tenho essa acuidade de percepção e quando eu me preocupo, eu cuido mais de falar o que eu estou percebendo e não o que eu estou achando, a diferença entre opinião e percepção, isso faz uma grande diferença. Por exemplo, você pode fazer uma abordagem lá com o Juninho, que é um adolescente de 13 anos, que está passando por uma fase de não se sentir aceito, a autoestima não está legal. Eu posso falar para ele, filho, eu percebi que você chegou, foi direto para o quarto, bateu a porta. Eu não estou emitindo nada que não seja o que na PNL a gente chama IAQ, uma informação de alta qualidade. Eu posso falar, filho, eu percebi que você não almoçou e veio direto para o quarto e bateu a porta. Você está bem? É só isso. Se ele tiver vontade de se abrir, ele vai se abrir, senão ele vai entender que tem alguém que me observa, tem alguém que cuida de mim. Eu não preciso chegar e falar, poxa, você nem trocou o uniforme, você não sei o quê. É muito falação. E a gente começa a julgar, sabe? E o menino vai se encolhendo, né? Vai virando uma sementinha. E ele cria uma casca e impede dele criar conexão com as pessoas que são tão importantes para a vida dele. Então, quando a gente aprende que primeiro eu vou procurar perceber o não verbal dele, estar atenta, né, a todos os microsinais, a fisiologia dele, né, a forma que ele anda quando ele não está bem, eu posso usar essas descrições, que isso é um convite para que ele se sinta à vontade para se abrir. Agora, o ser humano, não sei se é o ser humano como um todo, ou o brasileiro, tem uma tendência de falar mais do que escutar. Como resolver isso? Não falar muito e ouvir melhor a pessoa. Pois é, nós falamos que às vezes as pessoas, elas não escutam, elas ficam esperando para falar. Exatamente o que você acabou de colocar. Então, primeira coisa é realmente aprender a ouvir. Porque nós já ouvimos com alguns filtros quem está falando, se eu dou autoridade ou não para essa pessoa, aprender a se colocar no lugar do outro. E realmente, se eu tenho interesse, vamos trazer para a questão do jovem. Não adianta o pai e mãe querer colocar um exemplo. Na minha época era assim, porque acontecia dessa forma. Eu tenho que entender que eles estão no momento deles. E só voltando uma coisa que às vezes nos afasta dos nossos filhos, falando como mãe de três filhos, e que realmente a gente conseguiu um relacionamento legal, quando o filho vem contar alguma coisa, também tem a questão do ouvir, não se assuste, não queira dar conselho naquela hora. Às vezes os filhos vêm colocando situações de colegas e situações que você não concorda e que você assusta com aquela informação que ele está te passando e você já vem com conselhos ou vem com negação, não aceitando, já falando que aquela turma não serve. Nesse momento, o pai está afastando o filho dele, porque ele não vai contar da segunda vez, porque o pai não aceitou.
Então... Já criou uma barreira. Já criou essa barreira. Então, ouça, espere o momento certo. Eu falo, você vai, você pensa, qual a melhor forma? Será que é criticando o amigo? Porque adolescente se une. Ele gosta de andar em grupo, né, em clãs, eles fazem isso. E se eu não estou aceitando o amigo ali, poxa, eu estou contando algo do meu colega e o pai já está criticando, ele de repente não vem uma segunda vez. Então, por mais que a gente não concorde, às vezes espera esse tempo, espera o momento certo, aí você vai criar essa conexão. Tem que ser um pouco ator, né? Eu falo que você reza, aí você vai, né, procurar o Santíssimo na igreja, do jeito que você acha importante, que você vai conseguir realmente, assim, se manter calmo. Mantenha calmo. Onde que eu vou conseguir manter a calma? Eu vou esperar um dia, 2 dias, e depois você volta. Meu filho, aquela vez você falou isso, eu senti isso. O que você acha disso? Tira dele. Porque é uma oportunidade de você escutar. Só que às vezes nós queremos só dar conselhos. Aí nós perdemos uma grande oportunidade de conhecer os nossos filhos e os adolescentes. Temos que aprender também a entrar no mapa, na forma de pensar do adolescente, né? Isso. Luísa. Existe uma ferramenta da programação neurolinguística chamada rapport. E rapport é uma palavra francesa que significa criar sintonia com o outro. Rapport é como uma dança. Quando os dois estão dançando em sintonia, você não sabe, não tem quem está conduzindo e quem está acompanhando. Existe uma interação verdadeira ali. Então, você falou sobre a escuta, e a gente usa muito esse termo, escutar com empatia. O John Grinder, ele fala que a performance da excelência é o olhar de nada sei. O que significa isso? Escutar exige um olhar de nada sei. É você esvaziar aqui sua mente, deixar o seu modelo de mundo de lado e estar inteiramente presente com o outro. Aí tem várias dicas, porque eu sei como é. A gente começa a ouvir, aí tem uma ideia, né, quer interagir, quer trazer atenção para a gente. Então, às vezes, lá no curso eu falo com os meninos assim, aprenda a fazer isso, assim, interessante seu ponto de vista, me fale mais sobre isso, eu estou curiosa para saber. E você colocar uma decisão de colocar todo o foco de atenção em quem está falando. Você pode até dar esse comando para sua mente. Eu estou aqui com você agora e toda a minha atenção está com você. Porque o que a gente fala? A pessoa fala uma coisa e a palavra é como um gatilho que vai abrindo arquivos aqui. Então a pessoa fala, fiz uma viagem, eu também fui para lá, e ninguém escuta ninguém. E outra coisa que é muito importante na qualidade dessa presença, que a Eliana falou, né, de a gente realmente saber ouvir, é eu me colocar igual ao outro, estar em espelhamento com o outro, olhos nos olhos. Se o filho é pequeno ainda, você vai sentar do tamanho dele, você vai largar o WhatsApp, você vai largar o seu celular e você vai realmente estar presente com ele. E é incrível, quando a gente faz isso, cria uma conexão que às vezes o filho vai, a partir dali, começar a ter uma confiança maior na gente. E onde não há confiança, onde não há rapport, há muito sofrimento nas relações. Confiança, respeito e valorização sobre o que o outro está falando. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Estamos de volta com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre a comunicação eficaz entre adultos e adolescentes, principalmente pais e filhos. Existem outras formas também de entrar no mundo desse adolescente. Pode dar outro exemplo de como a gente pode exercitar essa forma de interagir com seus filhos, com nossos filhos? Certo. Criar essa conexão cada vez de uma forma assim, realmente respeitando esse modelo de mundo dele, estando presente. Agora, o pai também, ele precisa ter as suas próprias opiniões e ser forte. Mostrar para o filho, mostrar caminhos, mas na hora certa. Preservar momentos importantes. Sabe, gente, tem a hora de falar, o momento de falar. A mesa é extremamente importante, por exemplo. Hoje, a gente quase não tem tempo de sentar com os nossos filhos. E eu acho que é uma grande oportunidade de fortalecer laços. Eu falo que a mesa é o lugar que você nutre o seu corpo e nutre relações. O que eu vou falar? O que eu vou perguntar para o meu filho? Ali não é hora de problemas. Então, fica a dica aí para a gente pensar, que você garanta uma refeição. Então, como que eu vou me fazer presente com meu filho? Seja na hora da mesa, seja no momento de escola. Escolher talvez alguns minutos todos os dias para ter essa interação?
Isso, perguntando, né, como, o que aprendeu de legal, como que ele resolveu tal situação. É uma forma de estar conhecendo melhor, entendendo o que passa na cabecinha do nosso filho. Luísa, esse minuto aí, que eu falo, alguns minutos do dia, né, para discutir, não só com o senhor, mas com a família toda, Sim. o marido, mulher, filhos, né, para falar sobre suas preocupações, suas vitórias, suas derrotas, naquele dia, isso é bom? É bom e necessário. Eu tenho que nutrir a relação. Tem uma definição da PNL que fala: a linguagem afeta o nosso sistema nervoso, mas afeta o sistema nervoso do outro também. Então, quanto mais eu aprendo que a forma de falar, o quando falar, mas também tem uma coisa muito importante, principalmente para pais. Né? Hoje acabei de fazer uma palestra para vários pais numa escola, uma coisa que eu faço sempre. Muitas vezes os pais, eles não estão colocando com a ênfase necessária uma ordem. Então, o pai fica assim, o menino fala: papai, eu posso fazer tal coisa? Ele fala assim: ah, filho, não faz não. Aí o menino vai e faz. Aí o menino chega para o pai fala: filho, eu falei para você não fazer. Ele fala assim: ah, você falou não com jeito de sim. Então, essa firmeza que a Eliana fala, ela é fundamental. Você pode, inclusive, deve acompanhar, criticar, fazer perguntas. Faça perguntas ao invés de dar conselhos. Para de lamentar, transforma a lamentação numa pergunta. Ah, porque se meu filho me ajuda, você já pediu ajuda para ele de verdade? Ou você só fica lamentando que na sua casa você faz tudo? Né? Tem uma coisa que eu acho bem legal, é trocar lamentação por solicitação. Uma coisa é: vem cá, filho, você está vendo que eu estou chegando em tal horário, eu quero ver se eu posso contar com você nesses dias que não tem ninguém para me ajudar, para você lavar as louças. Pode ser? Posso contar com você? Se esse filho, em algum dia, no passado, na infância, ele aprendeu a colaborar em casa, ele vai fazer isso. Mas se a gente começa a reclamar, a coisa não funciona. Então, é muito importante. A comunicação tem tantos viés que a gente pode trabalhar, que eu fico aqui até vendo, né, de que forma. Mas demora a falar não. Mas se você falar, não abra mão do não. A minha comunicação, ela acontece de forma eficaz quando eu coloco de forma mais clara possível na linguagem que a criança entenda e certificar se ele entendeu. Meu filho, o que nós combinamos? Qual o acordo que nós fizemos? Porque se ele não cumprir a regra, isso também tem que ser conversado. Não em cima de autoritarismo, de brigar, punição. E punição, colocando medo, mas revendo o que foi combinado. E também tomando atitude a partir do momento que a criança não cumpriu. Não com agressão, mas sempre com conversa. Relembrando o que nós combinamos. Isso é muito resumido. Não adianta você ficar fazendo grandes discursos, principalmente dependendo da idade. É você ser claro e ser objetivo na hora de fazer as regras de casa, seja da hora da tarefa de casa, dos passeios. Qual hora que nós combinamos que você vai voltar? Então, isso é vale para professor importante. E aluno também, né? Esse tipo de comunicação, Com né? certeza. Com certeza. Porque ele precisa saber. A comunicação, ela tem sempre outro sentido. Então, se a pessoa, eu falo uma coisa, mas você até falou, comunicação é resultado. Se eu não estou recebendo o resultado que eu espero do meu filho, eu preciso rever como que eu estou falando, porque ela chega diferente para cada pessoa. Às vezes tem um escudo que eu já coloquei no primeiro bloco do programa, eles criam um certo escudo porque acham que a vida dele é diferente da vida que o pai ou a mãe levou. Aconteceu um caso parecido assim lá em casa, por exemplo. Eu tenho um filho, pré-adolescente, e ele gostava de escutar músicas eletrônicas. Eu não gostava, eu gostava mais de música MPB, alguma coisa assim, rock. Aí no carro era uma dificuldade, né? Ele queria ouvir a música dele, eu queria a minha, aí ficava aquele clima chato. O que eu fiz? Eu peguei a lista de músicas dele, mais de 300 músicas, ele tem uma pasta assim, né? Geralmente os adolescentes têm 1000 músicas numa pasta só. Eu escolhi as que eu gostava da pasta dele. Ai, que e legal. fiz a minha pasta. Aí ele chegou um dia, eu liguei no carro, aí ele, tá escutando essas aí, eu gosto. Legal, legal. Aí ele, você gosta? Parabéns. Aí eu comecei a procurar outras músicas. Escolhe aí, vai passando aí que eu vou ouvindo aí. Gostei, não gostei, gostei. Aí ele ia jogando para minha pasta. Muito legal. Diminuiu e resolveu esse problema do escudo, né? A gente começou a se aproximar mais. É uma alternativa, né, Luísa? Inteligente, parabéns. Eu vou buscar afinidade, né? Onde é que eu tenho afinidade? Onde nós combinamos?
Agora, se me permite, né, quando a Eliana fala assim, no argumentar e falar, tem uma coisa que para mim é muito útil. Quando você vai falar, seja você professor, pai, seja você um líder que vai cuidar dos colaboradores, para mim uma coisa que é muito útil é a gente entender que eu devo dar sempre autoridade para o argumento e não para a pessoa. O que significa isso? Quando o pai fica assim, eu sou sua mãe, você tem que me ouvir, né? Ou o chefe falou, eu estou falando, quem manda aqui sou eu. Eu sei que quase não existe isso mais, graças a Deus, mas quando fala isso, a pessoa não entende o porquê ela tem que fazer aquela tarefa. E na ausência do pai, ela não vai fazer. Ainda fica com aquele discurso assim, você não é minha mãe para mandar em mim, você não é meu pai. E nós podemos mudar isso, nós podemos falar, olha, eu vou pedir a você para quando você sair, você deixar a janela fechada, porque se chover vai molhar aqui o computador, vai molhar aqui, isso significa um grande prejuízo. Posso contar com você? Mas quando a gente chega, você não faz nada, você faz isso, essas críticas, elas machucam e às vezes elas ficam registradas para sempre, o meu jeito de chamar atenção. Mas quando eu começo a criar essa parceria, não significa que eu tenho que ser amiga dos meus filhos como se eu fosse adolescente também, não é isso. Ele tem que entender que tem um pai ali que manda, o pai que paga as contas, sabe? Então tem que ter, o menino tem que saber qual é o momento que o papai está falando sério e qual é o momento que o papai está brincando. Então dessa forma, quando eu coloco de um jeito que ele compreende, eu posso sair. Por quê? Porque ele já entendeu o porquê que ele tem que fazer. Ele tem raiz, a justificativa tem raiz. E eu acredito que isso pode fazer também uma diferença no resultado. Eu acho que é legal também mostrar para eles que não tem receita, contar as próprias histórias, falar dos desafios que você enquanto pai teve, porque isso nos torna mais humano. E às vezes tem as fases que as crianças vão passando, que o pai é super-herói, que nunca erra, e depois acontece algo e perde essa imagem. Então, é legal ser transparente com o filho. E se errou, volta atrás. Isso é permitido, sabe? Eu não tenho obrigação de fazer 100% certo, porque eu também estou aprendendo. Eu aprendo a ser pai sendo. E vai ter esse movimento. Essa questão que a Luísa falou, que fica gravado para sempre, é bom até lembrar, no momento de conflito, saber distinguir a diferença entre estar e ser, né? Você está chato é uma coisa, você é chato é outra coisa, né? Eu acho que pode melhorar mais ainda, né? Eu posso falar que o que ele está fazendo é chato. Melhor ainda, né? Isso é um jeito de dar feedback. Eu vou preservar a pessoa e vou criticar a tarefa. Isso. Uma coisa é, esse quarto está uma bagunça, filho. E outra coisa é, você é um bagunceiro. Quando eu falo isso, você eu já até falei isso aqui em outros programas, você está colocando uma etiqueta na essência do outro. O eu sou do outro é o mais sagrado, é o mais divino que ele tem. Então a criança ela fica confusa, ela começa a se achar insegura, com medo. Por quê? Porque nós mexemos na identidade dela. Então nós podemos falar qualquer coisa desde que ele saiba que eu estou falando da tarefa, do comportamento, porque é mais fácil mudar o comportamento que mudar a identidade. Então, eu achei muito, muito legal você lembrar disso. É bom. Porque eu trabalho com adultos também, eu tenho trabalho com crianças, com adolescentes, mas com adultos. E no trabalho de adulto, eu pego o adulto com muita marca que foi coisa que aconteceu na infância, que tem a ver com você é burro, que você não aprende, você é isso. Então, cuidado, pai, porque essas marcas podem custar muita terapia no futuro, pode custar muito prejuízo para a gente no futuro. Seja mais cuidadoso, venha aprender a fazer essas coisas. Tá certo. O programa Oportunidade está encerrando, está terminando hoje, e eu gostaria que vocês duas dessem o último recado para os nossos telespectadores. Tirar uma dúvida, no Indesp e na Agape, vocês também têm curso para adolescente, para esse tipo de comunicação? Sim, nós temos projetos assim sobre desenvolver maturidade emocional. A gente trabalha com adolescente, mas não, aqui no Indesp, né, em Vitória, e o Indesp lá em Colatina, a gente gosta muito de trabalhar com os filhos dos pais que estão no processo de desenvolvimento, que estão fazendo programação neurolinguística, coach, psicologia positiva, algum processo. Por quê? Porque quem é a referência do pai, da criança, não somos nós. Então, quando a gente tem um pai ou uma mãe que tem um conhecimento, a relação flui e o ambiente fica harmônico muito rápido.
Que bom. Mas a gente tem sim. Eliana, seu último recado aí para o nosso telespectador, por favor. Pois é, o que a gente tem aprendido sempre, o Guilherme, é que os filhos precisam de pais fortes, pais preparados, pais que se posicionem. Não é fácil, às vezes a gente vai ficar com a dorzinha no coração de falar um não, mas lá na frente vai surtir grande efeito, né? Então, se você não parou para realmente ver e aprender sobre você, vale a pena buscar meios, né? A gente tem a PNL Vitória, em Colatina, o Ágape em parceria aí com o Indesp. Isso é muito importante. Ok, muito obrigado, Eliana, pela sua presença aqui. Foi muito proveitoso. Luísa, seu último recado? Eu gosto de uma frase que não é minha, eu li em algum lugar que fala o seguinte: ser pai, ser mãe, é desenvolver a arte de se tornar dispensável. Então fica esse recado. Como é que eu vou dar o melhor de mim, entregar a minha melhor versão para que ele possa caminhar com segurança, fazer as escolhas dele, e provavelmente as escolhas é ele que vai fazer, e eu poder dormir em paz de saber eu fiz minha parte, eu lavo minhas mãos. Eu só posso fazer isso se eu pensar nisso de repente agora, porque cada tempo que vai passando fica menos fácil. Foi um prazer enorme estar aqui com você, viu, Guilherme? Estar aqui diante desses telespectadores. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês duas hoje aqui, né? A gente aprendeu muito, eu acredito que o telespectador também aprendeu muito. Você que tem convive com adolescente, exercite essas experiências, esses exemplos que nós demos hoje aqui através das nossas convidadas. O programa Oportunidade fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá!